Queridos, eu quero continuar compartilhando. Quero não, vou continuar compartilhando com você da palavra do Senhor. Diz para o teu irmão, mas como quem sabe o que está dizendo, diga para ele: Deus ama você. Você compreende isso, filhos? Deus ama você. E isso é fato. Entendeu? Isso é fato. Tem algumas famílias viajando hoje, está todo mundo viajando hoje, né? Mas você está aqui e eu também. Eu quero, na verdade, Deus precisa de toda a sua atenção para que Ele possa entregar uma porção da palavra. Queridos, eu quero partir do princípio que Jesus Cristo, Ele foi perfeito enquanto Ele caminhou na terra. Ele não pecou, Ele não falhou. Ele cumpriu todo o propósito que havia da parte de Deus para Ele aqui na terra enquanto homem. Então nós podemos dizer que Jesus Cristo, enquanto homem, Ele foi um vencedor. Ele não falhou. E tanto isso é verdade que nós estamos aqui. Porque Ele foi preciso. Ele foi perfeito, Ele fez tudo aquilo que Ele precisava fazer para que eu e você estivéssemos na presença de Deus. Então, coloca isso na tua mente e medita em relação a isso. Eu quero ler alguns textos aqui com você já nesse início, justamente para a gente construir uma introdução para aquilo que Deus, Ele quer continuar falando conosco. Nós estamos falando já há algumas semanas da pessoa do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo, esse Deus presente, né, nesse tempo nas nossas vidas. E para mim isso tem sido muito edificante, né? Ler sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo e buscar entendimento com mais profundidade em relação ao reino de Deus, à vontade perfeita do Senhor, ao propósito de Cristo enquanto homem, enquanto Deus, enquanto Rei, enquanto Salvador das nossas vidas. Então, tudo isso é algo maravilhoso e nos enriquece, nos enche de esperança, de expectativa, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para aquilo que é vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E nós, como comunidade, nós temos que entender, como membros desta comunidade, queridos, os significados do reino de Deus. Você, como membro desta comunidade, você precisa entender, isso precisa estar claro para você, os significados do reino, o reino de Deus. Reconhecer Jesus Cristo, mas não simplesmente com palavras, também com palavras, mas reconhecer que Ele é tudo, que Ele é o teu alvo, que Ele é a tua prioridade. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, segundo Hebreus. O autor de Hebreus 12:2, ele diz que, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Isso significa, queridos, que Ele é fonte e Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. O autor e o consumador. Aquele que iniciou e completará a obra de salvação
na vida de cada um de nós. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. E olha como ele encerra o versículo: transbordando de gratidão. Gratidão, gratidão por tudo que Jesus Cristo fez. Então nós estamos falando, queridos, de uma igreja centrada na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. E aí nós vamos nos deparando com os textos bíblicos, e lá em Lucas capítulo 10, no versículo 41, Jesus diz para Marta: mas apenas uma coisa é necessária. E aí ele diz para Marta: e Maria fez a escolha. Ela optou pela coisa certa. Ela discerniu o mais importante. Em contrapartida, nós nos deparamos com Mateus 19, 29, que diz que o homem rico, aquele rapaz rico, ele não percebeu e ele fez uma escolha. Maria fez a escolha certa, porque Jesus, ele disse: uma coisa só te basta. Mas ele não percebeu, o coração dele fez uma escolha. Ele se inclinou para uma outra direção. Jesus Cristo não era o alvo, Jesus Cristo não era a prioridade, e ele escolheu. Então nós vamos nos deparando com pessoas que estão fazendo escolhas todos os dias. Davi fez uma escolha. Ele optou pela presença. E ele diz no Salmo 27, 4: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Esse deve ser o teu maior anseio. Diga para o teu irmão: irmão, esse deve ser o teu maior anseio. Que anseio, pastor? A presença de Deus, ouvir a voz do Senhor. Nós temos orado, queridos, e temos cantado à luz de Mateus 16. Nós estamos declarando ao Rei: teu é o reino, venha o teu reino sobre as nossas vidas. Esse é o nosso assunto das últimas semanas. Nós já estamos aí há quase 2 meses, de uma forma mais específica, profetizando sobre as famílias, declarando, anunciando o reino de Deus, invocando a manifestação do reino de Deus sobre as nossas vidas, para que de fato nós possamos desfrutar desta realidade divina, desta manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E tudo isso, queridos, precisa estar claro para nós, essa busca em primeiro lugar pelo Senhor. Então, por que muitos filhos, queridos, estão simplesmente vivendo de forma natural? É de Deus, mas não se move no sobrenatural. É de Deus, mas tem dificuldade de acessar o banquete. Existe um grande banquete disponível, ele é acessível para o povo, mas não acessa.
Eu posso me mover de forma sobrenatural, mas eu caminho dentro de uma normalidade, dentro de uma coisa natural. Eu não consigo me mover profeticamente, eu não consigo me envolver com a glória, eu não consigo ouvir a voz. Eu sei que o Senhor é um Deus de projetos, é um Deus grande, e aquilo que Deus tem para a minha vida é maravilhoso, mas eu não consigo acessar, eu não consigo viver, eu não consigo desfrutar. E mais, eu vivo naturalmente, simplesmente na esfera natural. Mas não é para todos desfrutar dos benefícios do Evangelho. Acessar a herança não é para todos. Então por quê? O que está errado? Será que Deus falhou? O que está faltando? O que está acontecendo? Qual foi a tua última experiência poderosa com Deus? Dentro dos teus dias, você ouve a voz do Senhor? Mas eu estou falando, queridos, de ouvir, não simplesmente, será que é Deus? É Deus que está falando, não é? Você ouve Deus? Ou você acha que ouve Deus? Ou você já percebeu, não estou ouvindo muito bem? Ou Deus já não fala comigo há muito tempo? Qual o teu entendimento? Qual a tua compreensão? Como você está, querido? Deus tem projetos. E para todas as áreas da nossa vida. Deus tem um projeto em relação à tua vida, no que se diz respeito a esta comunidade. Deus tem um projeto em relação à tua vida, naquele lugar que você está plantado lá, ganhando o teu pão de cada dia lá. Deus tem um projeto para você lá dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro da tua parentela, lá na tua vizinhança. Tem projetos de Deus. E muitas vezes nós temos muita informação, muito conhecimento. E nós conhecemos a letra, porque tem muitos que, de repente, eu não vou dizer que muitos, mas existem pessoas que têm bastante conhecimento da letra. Tem umas que não têm, porque não tem muito interesse de gastar tempo, de investir, e de se debruçar ali, estudar, tá. Mas eu preciso ir além da letra. Diga para o teu irmão, você precisa exceder os limites da letra. Nós precisamos, queridos, da forte unção do Espírito Santo, e isso só é encontrado, acessível, depois da letra. Então eu preciso ir além da letra, eu preciso romper a razão. Precisa haver um rompimento da razão, do natural, para que eu acesse o sobrenatural. Porque se eu não romper o natural, eu vou viver no natural. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, que os caminhos de Deus não são os nossos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então precisa romper as barreiras do natural.
precisa haver rompimento. Eu preciso ir além dessa coisa natural. Nós precisamos acessar. Eu estou falando de acessar, querido. Eu estou falando de ter acesso. Eu estou falando para mim beber aquela água, eu preciso acessar. Eu não vou beber sem acessar. Eu preciso acessar, eu preciso beber. Porque senão ela fica ali. E eu não tenho acesso. Eu tenho acesso, mas não acesso. Eu tenho direito e eu posso, mas não consigo, por conta de falta de alguns posicionamentos que são fundamentais. O Espírito Santo, filhos, o Deus Espírito Santo é o que se faz presente no nosso meio. Diz para o teu irmão: o Espírito Santo de Deus está presente. E o que ele faz? Ele usa a palavra logos, ele usa a palavra escrita para vivificá-la com dínamos. Ele libera poder, ele libera vida na palavra logos. E o que isso significa? O Espírito Santo pega a letra, ele pega o logos e ele libera o dínamos. Ele dá vida, ele libera poder, ele transforma, ela torna o logos espírito vivificante. E o que isso significa? A voz de Deus. Eu estou falando, queridos, da voz de Deus. Eu estou falando de Deus ser ouvido. A voz de Deus ecoa em nossos ouvidos espirituais, e nós rompemos a razão. Você está entendendo? Eu estou falando, queridos, que o Espírito de Deus, ele vivifica a palavra. Quando a palavra ela é vivificada, quando o logos ele recebe o dínamo, a voz de Deus é liberada. E quando a voz de Deus é liberada, rompe, eu ultrapasso os limites da razão, eu me movo de forma sobrenatural. Queridos, as pessoas estão com dificuldade, elas não conseguem lidar com as coisas do dia a dia. Elas vêem problema em tudo. É o filho que não consegue se relacionar com o pai. É o pai que não se relaciona com o filho. O marido e a esposa estão confusos. Eles não conseguem se perceberem. Eles não conseguem atuarem. É a vida financeira que está confusa. É o emprego que está lá. A pessoa, ela não sabe o que ela quer. Por quê, pastor?
Porque falta a palavra vivificada, falta a voz de Deus. A voz de Deus não tem sido percebida. As pessoas são de Deus, mas elas não estão se movendo profeticamente. Elas são de Deus, mas elas não conseguem discernir a grandeza do propósito do Senhor na sua vida. Elas são de Deus, mas se acomodaram. Elas são de Deus, mas não conseguem avançar. Elas são de Deus, mas elas não conseguem entender o propósito. E o pior, né, filhos? Estão arrumando um monte de argumento para justificar o desastre. Aquela vida comparando com uma salada de chuchu sem sal. Uma vida, ela sabe que no fundo não está bom. E ela quer uma desculpa para fazer alguma coisa, mas ela não tem que fazer. Ela precisa ouvir a voz do Espírito. Ela precisa romper a razão. Ela precisa se mover no sobrenatural. Ela precisa de ser potencializada, capacitada. Porque senão, querido, ela vai viver lá. Ah, o marido é isso. Ah, a esposa é isso. Ah, o filho que... Ah, mas é a vida financeira. Ah, mas é o patrão. Ah, mas... Ela fica lá, argumentando, e não sai do lugar, não é feliz, não vive a proposta, está cheio de desculpa, cheio dos argumentos, só que não se consegue se ver, que não consegue romper as barreiras do natural, não consegue ativar a voz de Deus nos ouvidos. Porque quando, queridos, o Espírito Santo ele encontra um coração, ele ativa a letra e vivifica, se torna a palavra vivificante. Entenda isso, quando a palavra do Senhor, ela se torna viva, a voz. E eu quero que você grave esta expressão: a voz de Deus é ouvida. A voz de Deus é ouvida. Se de fato um homem, uma mulher ouve a voz de Deus, ele muda. Porque a voz do Senhor é poderosa para transformar. Você quer mudar? Então você precisa ouvir a voz de Deus. Você quer mudar, querido? Tem que ouvir a voz de Deus. Porque se você não ouve a voz de Deus, não tem mudança. Qualquer estudioso pode conhecer a letra, o livro, a Bíblia, as histórias, tudo que está escrito lá. É só estudar, não precisa ser crente. Ele pode ter um conhecimento profundo de todas as Escrituras por dedicar uma vida estudando as Escrituras. Só que não ter conhecimento nenhum, aproximação nenhuma do autor das Escrituras. Qualquer um, queridos, pode conhecer a letra, mas não conhecer a vida da letra. Qualquer um pode conhecer a letra, mas não conhecer a vida que está por detrás dos escritos bíblicos,
que é a palavra escrita que Deus deixou para o seu povo, através dela alcançar a voz do Senhor. Para que a gente possa, filhos, vivermos o verdadeiro cristianismo, para que a gente possa viver o Evangelho, nós precisamos de envolvimento com a vida da letra. Porque senão nós vamos sendo roubados. Deus não faz acepção. Deus não tem filhos prediletos. Eu amo mais o Fuji do que eu amo a Marisa. Não, isso não é verdade. Deus ama, e com amor eterno. E nós temos acesso às bênçãos conquistadas na cruz. Nós estamos falando, queridos, de uma pessoa, o Espírito Santo, que ele tem esse papel de fazer ouvir Deus. Ele tem o papel de te fazer ouvir a voz do Senhor, de manifestar presença e poder de Deus nesse tempo, na sua vida. O conhecimento, queridos, o livro é bom, a palavra é boa, os fundamentos é bom. Se você pegar a Constituição de muitos países aí, você vai perceber, Estados Unidos mesmo, você vai perceber que tem muita coisa na Constituição que está fundamentada nesta verdade. O livro é bom. As Escrituras Sagradas, elas são um livro precioso, impregnado de sabedoria, de conhecimento. Mas sem a vida, filhos, o que é liberado é religião, é religiosidade. A letra, ela alimenta a religião. A letra por si só, ela só alimenta a religião. Por isso as igrejas, muitas igrejas, na sua plena totalidade, no sentido de, a gente vai encontrar religiosidade dentro de todas as igrejas, porque elas são alimentadas, pessoas sendo alimentadas simplesmente pelo conhecimento, pela letra, e elas estão recitando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo é o Senhor, Criador de todas as coisas. A letra, por si só, ela só alimenta a religiosidade do povo. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para que possa ser liberada o dínamos na palavra, para que ela possa se tornar viva, e quando ela se torna viva, eu ouço Deus. E olha, queridos, tudo que você precisa é ouvir Deus, viu? Diga para o teu irmão, tudo que você precisa é ouvir Deus. Nós estamos falando, queridos, de um domínio, de um governo que precisa ser soberano nas nossas vidas. O governo de Deus, o domínio de Deus. O reino, ele é domínio e também é poder. E ele precisa ser personificado. Presença e poder.
Eu estou falando, filhos, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é poder. Ele não tem poder. Ele é o próprio poder. Ele não tem luz. Ele é a própria luz. Ele não tem vida. Ele é a própria vida. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Ele não tem um caminho. Ele é o próprio caminho. Personificado. A pessoa personificada. A luz que ilumina o teu caminho, ele é a própria luz. Ele não vai te dar luz, ele é a luz. Ele é o poder que te aperfeiçoa, que te capacita, que te leva a viver aquilo que você não pode viver separado dele, aquilo que é impossível. E a gente precisa parar, queridos, com as nossas mazelas, com as nossas picuinhas. Aponta um, aponta o outro. É ele. Não, é ele. Não, o culpado é ela. Não. Para. Tem que ouvir Deus. Porque se você ouvir Deus, você vai olhar para as pessoas de uma forma diferente. Se de fato você ouvir Deus, você vai olhar para o teu esposo e você vai ver a perfeição de Cristo. Se você olhar para a tua esposa, você vai ver a perfeição de Cristo. Para o teu filho, para o teu irmão. Aquele irmão, aquele lá que eu não vou com a cara. Não, se você olhar, você vai perceber, com o olhar de Deus, você vai perceber uma outra pessoa. Sabe o que está faltando, queridos? Romper a razão. Está faltando é romper o natural. O que está faltando é a gente ver como Deus vê. É a gente perceber as coisas, né? Porque quando nós falamos de rei, nós estamos falando de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos, queridos, de reino, nós estamos falando da manifestação do poder do Rei, na pessoa do Espírito Santo. Esse poder, ele só pode, o poder do Rei, que Rei? O Rei Jesus. Ele só pode se manifestar na pessoa do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que se faz presente neste tempo. Estou falando de autoridade, de poderio do Espírito Santo. Quando nós oramos, venha o teu reino, eu já disse para você, o que nós esperamos do Rei? Quando nós falamos, Senhor, venha o teu reino, o que nós estamos esperando? O que nós estamos invocando? Senão a manifestação do poder, para que se estabeleça na minha vida, e também se estabeleça através da minha vida. É exatamente isso. Ou seja, eu estou dizendo, Senhor, conduza a minha vida. Senhor, capacite a minha vida. Senhor, libera sabedoria do alto. Senhor, me dá discernimento do profético, do espiritual. Me potencializa para a tua glória. Queridos, é isso que nós estamos, pelo menos deveríamos estar fazendo, invocando, chamando, venha, Senhor, libera, manifesta.
Me leva para os lugares altos. Senhor, me tire desse lugar de mediocridade, me tire desse lugar pequeno, me tire dessas limitações humanas que me impede de enxergar de uma forma clara. Senhor, tira essa visão distorcida que eu tenho das pessoas, tira esta visão distorcida que eu tenho da vida, tira essa visão distorcida que eu tenho dentro dos meus dias. Senhor, tira isso de mim. Manifesta o teu reino, libera essa vida, esse poder, me torna uma pessoa entusiasmada, cheia de dínamos. Você já parou para pensar, querido? Não, vamos refletir um pouco aí. Você tem vivido cheio do poder? Depois você vai ter uma conversa com o Senhor. Eu vou ter a minha. Você está cheio do poder? Ou você está precisando romper a razão? Não, seja sincero com você. Precisa romper a razão? Ou você está vivendo o sobrenatural? A gente precisa ser sincero, né? Porque nós estamos falando da nossa vida, é a nossa história. Não adianta a gente querer contar historinha para a gente mesmo, né? Como que você está lidando com as coisas? Como você lida? Como que você vê? Como que você está lidando com as coisas do teu dia a dia? Como você está lidando com os teus relacionamentos, a partir, queridos, do principal relacionamento depois do teu com Deus, que é com o teu relacionamento com o teu esposo. Como você vê Ele, como você enxerga Ele, como você, marido, enxerga a sua esposa, que tipo de relação, que tipo de aceitação, que nível de relacionamento você está tendo, com base numa resposta, você precisa romper a razão, ou a razão foi rompida? É duro a gente ser confrontado, né, queridos? Porque a gente, como seres humanos, né, nós somos tendenciosos a não querer, a não partir por confronto, principalmente quando é para expor aquilo que no fundo a gente sabe. Eu preciso romper e fico aí fazendo. Todas as vezes, queridos, nós pensarmos no reino, todas as vezes que pensamos no reino e na pessoa do Espírito Santo, nós temos que pensar na presença e no poder manifesto. Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado, Ele subiu aos céus. E Ele ocupou o trono. Então, literalmente, Jesus está nos céus. O rei está no céu. Diga para o teu irmão, o rei Jesus está no céu. Agora, queridos, quem está sendo invocado aqui é o reino. Ou seja, a manifestação do Espírito de Deus. Queridos, pensa nisso. A letra
o logos. A vida, o dínamos. Você não pode viver de logos. Você não pode viver de conhecimento. Esse conhecimento precisa ser invadido pelo dínamos. Porque quando o conhecimento ele é invadido pelo dínamos, pelo poder do Espírito Santo, é liberada a voz. Mas, pastor, está repetindo, para que você entenda a dinâmica. Precisa ouvir. Se você não ouvir Deus, acabou, queridos, não tem o que se faça. Então agora, eu acho que fica mais fácil de você saber o que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando quando nós pedimos venha o teu reino? Entende? O que você está buscando? Venha o teu reino. O que eu estou buscando? Senhor, venha o teu reino. O que eu estou buscando? A pessoa do Espírito Santo. Quando eu invoco o reino, eu estou buscando a presença, eu estou buscando a pessoa do Espírito Santo na minha vida, para que ela possa me conduzir, para que ela possa me capacitar, para que ela possa arrancar as minhas mazelas, as minhas picuinhas, os meus achômetros, aqueles achismos, as minhas criações mentais que estão me torturando, que estão me impedindo de caminhar e de avançar e de projetar e de sonhar e de conquistar o que é meu. Queridos, é isso mesmo. Presença do Rei. Então o que precisa? Precisa do que Jesus Cristo falou para Marta. Uma só coisa é necessária. Uma. Interessante que ele disse para Marta, né? Maria percebeu. Você não vai acordar para a realidade? Maria percebeu. Uma coisa basta. Por isso que eu tenho dito para você que nós precisamos sermos pessoas de uma coisa só. Quantas vezes você já não me ouviu falar aqui desse altar? Você precisa ser pessoa de uma coisa só. Por quê? Porque uma coisa só te basta. São palavras de Jesus. E aí vem Paulo e diz, Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, aonde? No Espírito Santo. Então, qual a prioridade de um crente? Que o seu coração se incline para o Rei. E que haja um rompimento dos teus pensamentos na direção do reino. Porque senão, queridos, não haverá. Quando nós estamos trabalhando Mateus capítulo 6, lá no versículo 3, o texto diz que essa deve ser a sua prioridade aqui na terra. Jesus Cristo, o Senhor. A tua única prioridade, presença e poder, Espírito e o reino. Estou falando de céu na terra. Estou falando, queridos, de uma mesma atmosfera. Atmosfera do céu
Aqui. Essa atmosfera de adoração, essa coisa de adorador. Nós sermos envolvidos pela atmosfera do céu, uma atmosfera de adoração, porque senão, querido, a vida se torna tão cruel, tão difícil, a gente fica meio emperrado, sabe, sempre vai estar faltando alguma coisa, nunca está bom, a gente está sempre atrás de algo, só que a gente no fundo acaba não sabendo o que a gente está buscando, e a gente entra dentro de círculos viciosos. Você já viu aquela euforia, falando para quem gosta, né? De o smartphone mais top que existe. A pessoa se esforça, pega ele. Nossa, que felicidade! Nossa, olha que coisa linda, agora eu fico ali envolvido. Daqui a pouco, querido, aquilo acaba. Aí você quer o outro que saiu. E daqui a pouco você quer o outro. E essa coisa não acaba nunca. Não tem fim. É um círculo vicioso. Isso eu estou falando um exemplo, mas poderia ser qualquer coisa que te chama a atenção. Valorize a presença do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, em nome de Jesus, valorize a presença do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus Cristo, Ele necessitou, Ele precisou da presença manifesta, enquanto homem, para viver e morrer por você. Da mesma forma você precisa para viver o propósito de Deus na sua vida. Não vai dar para viver, querido, separado dEle. Então eu preciso dizer para você nesta manhã, que o teu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento correto. E você precisa ser cheio do Espírito. Relacionamento correto com Deus e uma vida cheia do Espírito de Deus. Um relacionamento correto com Deus e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se a gente olhar para Jesus, Ele está falando, é possível vencer. Eu venci, Ele mesmo diz, eu venci o mundo. Você pode vencer, mas precisa ter um relacionamento correto com Deus, e precisa ser cheio do Espírito Santo, porque senão, louvor, não consegue, não dá certo. Queridos, pensa, reflita nisso. Saia meditando aí. Relacionamento correto com Deus e uma vida cheia do Espírito Santo. Isso vai te capacitar de forma sobrenatural. Porque olha, filho, se você não está conseguindo lidar com as pessoas, se você só consegue ver as dificuldades nas pessoas, está faltando relacionamento. Está faltando enchimento do Espírito. Não, pastor, mas eu sou de Deus, mas quem está falando o contrário? Quem sou eu para dizer que você não é de Deus? Agora, eu estou fazendo uma afirmação com base bíblica. Se você não consegue aceitar as pessoas do jeito que elas são,
Se você quer mudar as pessoas na força do teu braço, que elas têm que ser o que você acha que elas devem ser, então está faltando o relacionamento correto com Deus. E você precisa ser cheio do Espírito. Porque a Bíblia diz, queridos, que Deus ele é amor. E se a gente olhar para o contexto de Coríntios 13, nós vamos perceber o que de fato é o amor. Pelo menos parcialmente, né? Porque esse amor ele é tão grande que vai além da nossa capacidade de compreender atualmente.